Bluey é uma série onde o tempo passa e os personagens ficam mais velhos, mas tem gente que não percebe isso. Será que você já conhece toda a linha do tempo da família Hiller? Bandit criança. São 3 temporadas de Bluey até agora, mas elas ficam trocando entre o passado e o futuro. Nós só conhecemos a infância do Sr. Hiller, por exemplo, na 3ª fase do desenho, no episódio Conto de Fadas, quando ele conta como era a vida dele nos anos 80. O Bandit era um menino um pouco malvado e bagunceiro, que gostava de atormentar o seu irmão mais novo, o Stripe. Ele adorava andar de bicicleta e ir pra praia com seus irmãos, mas ainda tinha muito o que aprender. Isso é curioso, porque naquele episódio nós vimos um pouco do Bandit que todo mundo conhece. Mas não se engane, ele começa a melhorar depois que aprende uma lição. Ele entende que é importante cuidar dos mais novos, e claro, ele fica em dívida com uma menina que conheceu nas férias. Ela era tão bonita que ele deve ter ficado pensando nela por anos, mas vamos falar dessa garota mais pra frente. O que você pode fazer agora é se divertir. O momento chegou! Bora curtir juntos mais um Team Videos! Tilly criança. Alguns anos antes do primeiro encontro entre o Bandit e a Tilly, no episódio Conto de Fadas, nós conhecemos um pouco da infância da Sra. Hiller. Naquela época, ela se chamava Tilly Kettle. A mãe da Bluey e da Bingo teve uma infância difícil. O pai dela era soldado, o que significa que ele não passou muito tempo em casa. E a mãe dela, a Sra. Kettle, estava doente. Nós sabemos disso por causa do episódio Dragão, onde nós sabemos que ela já está falecida e que provavelmente foi um câncer que tirou a vida dela. No episódio Avô, da 2ª temporada, nós vemos que a Tilly cresceu perto de um pântano e que lá ela aprendeu a nadar em um lago e sobreviver na floresta. Foi o pai dela que ensinou todas essas coisas, e isso é importante, porque foi esse período que ensinou a Tilly a ser uma mulher durona e que no futuro ela passou isso para as filhas. Agora você entende por que no episódio Conto de Fadas ela estava vestida de Shira, a princesa guerreira, ao invés de uma fantasia fofa de menina. Londres. A Tilly e o Bandit ficam vários anos sem se encontrar de novo e provavelmente namoraram outras pessoas. Nós sabemos disso porque no episódio A Placa, a Sra. Hiller fala que ela e a Frisk gostavam de ir para o mirante da cidade para pensar, só que isso é mentira. Os jovens vão para um mirante porque querem se divertir e namorar, mas tudo isso mudou quando ela encontrou o Bandit em uma viagem para Londres. Nesse ponto, ela não lembrava que já havia encontrado ele, mas no episódio A Apresentação da 2ª temporada, quando as meninas estão encenando uma peça de teatro sobre os pais, nós descobrimos que houve uma disputa do Bandit contra outro rapaz pela atenção da Tilly. O Sr. Hiller levou a melhor. Tem mais 2 informações sobre essa época que são importantes. A primeira é que a Tilly gostava muito de jogar hóquei de campo, e a segunda é que ela amava dançar. O encontro com o Bandit foi uma festa, e os troféus de hóquei dá pra ver na garagem da família, no episódio Bob Bilby. Primeiro filho. Ainda no episódio A Apresentação, a gente descobre uma coisa bem triste sobre o começo do relacionamento entre a Tilly e o Bandit. Eles quase tiveram um primeiro filho, mas infelizmente a Tilly perdeu o bebê que ainda estava na barriga. De início, tem gente que não presta atenção nesse detalhe, mas quando a Bingo está interpretando a mãe e a barriga dela está com uma bexiga azul, as meninas pensam que é uma referência para a gravidez da Bluey. Porém não, a Tilly teria um menino que nunca nasceu. A cena em que a bexiga estoura é uma confirmação disso. O próprio criador da série, o Joey Bruhn, confirmou isso. Bluey. A Bluey nasceu só depois disso e mesmo assim ainda estamos falando de uma época em que a série ainda não havia começado. Nós só temos lembranças desse momento. No episódio 4º da 3ª temporada, nós vemos que a Tilly está arrumando o lugar onde a Bluey e a Bingo dormiram em primeiro lugar. Dá pra ver o berço que elas usavam. E no episódio Corrida de Bebês, nós descobrimos um pouco sobre a primeira infância da protagonista. A Bluey demorou um pouco pra conseguir andar. Na verdade, ela foi a última dos amigos. Nessa história, nós descobrimos que a Bluey já conhecia a Cacau, o Salsicha e a Judo desde a época em que eles eram bebês. Ou seja, esses são os primeiros amigos dela. A Bluey aprendeu a andar na cozinha de casa, tudo porque queria abraçar a Tilly. Você gostaria de ser amigo de infância da Bluey? Comenta a hashtag Bluey pra gente se conhecer. Bingo. 2 anos depois, nasceu a Bingo, a fiel parceira da Bluey para todas as aventuras. Não existem muitas informações sobre os primeiros anos da Bingo, mas uma coisa que nós sabemos muito bem é que ela ficava muito
muito tempo com o Bandit. O Sr. Hiller usava um colete de carregar bebês para cuidar da Bingo, enquanto a Tilly prestava atenção na Bluey. Isso nós descobrimos em um episódio que foi retirado do Disney Plus, O Bebê do Papai. Primeiro escola. Você sabia que a primeira escola da Bluey foi a escola da Senhorita Retriever e não a escola da Calypso, certo? A Bluey conta no episódio Bob Bilby que ela já levou o mascote para casa há muito tempo. Ou seja, a Bluey já foi aluna da Senhorita Retriever antes de se mudar para a Calypso, que é o ponto onde começa a primeira temporada da série. Início. Foi só depois de tudo o que nós te contamos que realmente começa a história da série no primeiro episódio, o Xilofone Mágico, onde nós conhecemos a Bluey, a Bingo e os seus pais. A Tilly trabalha no aeroporto e não gosta do próprio chefe. O Bandit trabalha em casa e cuida das crianças. Ele é arqueólogo e, ao mesmo tempo, o melhor pai do mundo. Durante a primeira temporada, nós vimos mais de 50 histórias sobre as aventuras das cachorrinhas Hiller, mas algumas são as mais importantes. O jogo da imitação, onde ela aprende a lidar com o luto após a morte do passarinho. O riacho, onde a Bluey aprende a lidar com o medo para ter uma grande aventura e crescer. Além do episódio Morceguinha, onde ela sonha com as coisas que deseja. E o curioso é que neste episódio ela sonha com o Mackenzie. Muitos fãs acreditam que este é o começo do amor dela pelo Border Collie, mas ao mesmo tempo, foi nessa época em que a Bluey conheceu o Jean-Luc e nunca mais se esqueceu dele. Segunda temporada. A série foi um sucesso na primeira temporada, em 2018. Por isso, não foi uma surpresa quando 2 anos depois, a segunda temporada chegou trazendo novos episódios e várias revelações. No episódio Bingo, nós conhecemos um pouco mais sobre a irmã da protagonista, o amor que ela tem pela natureza, como ela cresceu aprendendo a ficar sozinha e, principalmente, o seu gosto por insetos. Um dos episódios mais importantes de toda a série é sobre a Bingo também. Em Hora de Dormir, ela sonha com sua família enquanto viaja pelo espaço e que está na hora de crescer. A segunda temporada de Bluey foca bastante na Bingo, mas também no passado e no futuro da família Hiller. É nessa temporada que nós descobrimos sobre o filho perdido da Tilly e como o amor da Bluey pelo Mackenzie vai crescer. Amor. Em Barcos e Latidos, nós conhecemos a Mia e o Capitão, 2 cachorrinhos mais velhos que a série usa para explicar o futuro da Bluey com o Mackenzie. A principal pista disso é que o Winton ainda fala que a protagonista e o Border Collie vão se casar. A Calypso explica para os dois que ter a idade do Capitão e da Mia é difícil, porque sentimentos que antes estavam dormindo começam a acordar, até que finalmente explodem e se transformam. Ela estava falando do amor, e no caso, a Bluey e o Mackenzie têm tudo para ficarem juntos. Sabe que seria incrível você se inscrever agora mesmo e receber todos os nossos vídeos direto no YouTube? Casal. Ainda falando nisso, a segunda temporada apresentou o nascimento de um outro amor, dessa vez mais maduro e mais forte. Claro, nós estamos falando de 2 adultos, a Frisk e o irmão mais velho do Bandit, o tio Zé. Esse episódio mostra o começo do futuro da família Hiller. Isso porque esses 2 personagens vão se casar na terceira temporada e provavelmente vão ter filhos na 4ª fase da série que está para lançar. Casamento. O episódio mais longo de toda a série e um dos mais especiais é a história de A Placa. Nesse episódio, a Frisk e o tio da Bluey quase terminaram o casamento porque a madrinha da Bluey ficou com raiva do noivo. Eles se perdoam e tudo fica bem, mas além disso, nós temos outras histórias também importantes acontecendo. A irmã mais velha da Tilly aparece grávida e nós sabemos que este era o maior sonho dela, ou seja, a Bluey e a Bingo vão ganhar mais um primo e está todo mundo apostando que é um menino. Além disso, o Bandit, que antes iria vender a casa, desistiu de fazer isso porque percebeu que ir embora seria o pior erro da vida dele. O Bandit havia conseguido um emprego melhor como arqueólogo, mas isso seria em outra cidade. Os amigos e a família ficariam para trás, mas ninguém queria fazer nada disso. Nem mesmo o próprio Bandit, já que ele voltou atrás. Nós também descobrimos que o vovô Bob, o pai do Sr. Hiller, estava vivo, já que ele havia desaparecido. Ele estava na Índia. É por isso que esse episódio tem mais de 30 minutos,
porque ele resolve várias coisas da série, mas não foi o final. Surpresa! O último episódio de Bluey, que é o de número 50 da terceira temporada, é com certeza um dos mais especiais e revela muito sobre o futuro da família Hiller. Ele começa com as meninas querendo brincar de coisas diferentes com o papai. A Bluey queria fazer uma surpresa correndo atrás do Bandit com um canhão de bolinhas, enquanto a Bingo queria fingir que ela tinha vários filhos. E este é um ponto importante, porque as duas meninas nesse episódio demonstram interesse em serem mães. Mas é a Bluey que aparece anos depois, adulta, com uma filha. A filha da Bluey ainda não tem um nome oficial, mas aqui no canal nós chamamos ela de Roxy. Ela parece ser uma menina de 3 anos na época do episódio surpresa. E ao que tudo indica, ela só pode ser filha ou do Jean-Luc ou do Mackenzie. Nós já deixamos a nossa preferência pelo Border Collie bem clara, mas lembre-se de que ainda não é uma confirmação da série. Talvez a resposta esteja no filme de Bluey. Filme. A Ludo Studio, que é a produtora oficial da série, anunciou que está produzindo um filme de Bluey para o ano de 2027. Isso é super importante, porque ao que parece, esse filme vai sair antes dos novos episódios. Isso faz a gente pensar que o filme vai servir como um adeus para a infância da cachorrinha, já que a última vez que ela apareceu foi como adulta. Todo mundo quer saber mais sobre a Roxy e como poderia ser melhor do que a produção de uma nova série. Se você parar para pensar, essa ideia é genial. A filha da Bluey se tornaria a nova protagonista, enquanto a Bluey faria o papel do Bandit como a melhor mãe do mundo. Se este é o futuro, ainda não foi confirmado, mas com certeza é algo que faria muito bem para todo mundo. E você vai descobrir ainda mais se continuar com a gente aqui no canal. A gente preparou 2 vídeos que você vai adorar. Escolhe um e continua se divertindo aqui com o Team Vídeos.